Boa noite. Vamos conectar com o Dr. Delson Briondas. Vamos fazer a conexão. Só esperar ele entrar. Entrou aí. Dr. Delson Briondas. Tudo bem, senhor? Tudo tranquilo. Que ótimo. Podemos começar? Tá me ouvindo bem? Eu sim, e o senhor? Perfeitamente. Que ótimo. Vamos começar a live, né? Vamos lá, saudar os nossos telespectadores. Boa noite a todos. Aqui quem fala é o professor Carlos Eduardo Marques, também sou advogado. Hoje nós vamos fazer essa live por meio da OAB, da 117ª subseção da OAB Barueri, a quem nós agradecemos de início a presidente Ana Luísa de Castro, desculpa, presidente, a quem eu agradeço a toda a presidência, toda a diretoria, todos os presidentes de comissões temáticas, inclusive o doutor Delson Briondas, presidente da Comissão de Prerrogativas da subseção de Barueri, e eu sou presidente da Comissão de Direito Constitucional, Direitos e Garantias Fundamentais da OAB, subseção Barueri. Essa live ela foi idealizada, já está há alguns meses, ou alguns dias, para não falar meses, né, doutor? No forno, mas em decorrência da pandemia que nós enfrentamos, nós achamos por bem suspendê-la, de modo que nós só conseguimos realizá-la nessa data. Gostaria também de agradecer o nosso presidente do Conselho Seccional, doutor Caio por estar nos apoiando também. Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, por apoiar também os trabalhos da subseção da OAB Barueri. Bom, Dr. Delson Briondas, como já disse aos senhores, ele é advogado, criminalista, militante, especialista em direitos humanos e segurança pública pela Academia de Polícia do Estado de São Paulo e presidente da Comissão de Prerrogativas da 117ª subseção da OAB Barueri. Parabéns, doutor. Um excelente currículo. Que isso. Não se compara nem ao seu, doutor. Eu fico aqui enaltecido, muito agradecido pelo convite, né? De tentar falar sobre esse tema tão importante, né? Que é para a nossa carreira, né? A nossa classe. E estar aqui acompanhado do nobre professor, mestre, né, em direito constitucional, direitos fundamentais, direitos humanos, né, que Vossa Excelência aí encampa, né, na militância do direito. É muito importante, né, a conexão entre os dois temas, né, o direito constitucional com o direito de prerrogativas, né, porque a advocacia, né, ela tem assento aí na Constituição. E eu fico muito agradecido pelo convite aí e vamos tentar desenvolver o assunto, né? Que ótimo, doutor. Eu também agradeço de antemão o senhor de pronto ter aceitado o convite quando nós cogitamos de realizar essa live e, inclusive, a doutora Ana Luísa Castro também, uma entusiasta da advocacia, nos deu total apoio com relação à subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Barueri. Tanto é que hoje nós estamos aqui com os nossos ouvintes, telespectadores, para discorrermos sobre o tema. Eu agradeço as palavras de elogio, mas eu sou somente um estudante
concluí o mestrado recentemente e vamos fazer o doutorado e o pós-doutorado ainda numa sequência futura. Perfeito. Gostaria de começar, até para pontuar e situar o tema, doutor, gostaria de começar um breve relato histórico sobre a advocacia, as leis e como a justiça era realizada, até mesmo antes de Cristo. Lembrando que aqui nós não estamos falando em nenhum momento de religião, e sim num contexto histórico. Então, rapidamente lembrando, o Código de Hammurabi, Talião primeiro, Código de Hammurabi, tudo antes de Cristo, repete o Código de Talião, é daí que vem a expressão que nós conhecemos desde os bancos da faculdade, que a justiça era realizada olho por olho, dente por dente, ou seja, se eu causasse algum prejuízo para o senhor ou para algum semelhante meu, a lei da época e o poder do Estado, do Império, no caso, me autorizaria a causar, o senhor a causar o mesmo dano para mim ou para alguém da minha família. Porém, com a evolução do Estado, e aí eu passo rapidamente para nós não nos perdermos no contexto histórico, passamos aqui já no século XVIII, na França, continente europeu, a fase iluminista, né, que eclode na Revolução Francesa. Nós tínhamos o poder absolutista do Estado, do rei. O rei que imperava na época era o rei Luís XIV, o famoso Rei Sol, e que disse a insigne frase, L'État c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Perguntaram para ele, quem é o Estado, rei? Ele disse, L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então, o período absolutista é marcado justamente por quê? Porque o poder era absoluto, concentrado em uma única só pessoa, que era o rei. Então, o rei legislava, executava, julgava e muitas vezes ainda dizia que era um enviado de Deus para governar na Terra. A França, a plebe, passava por tremendas agruras, fome, miséria, etc. E a nobreza, o império, o rei, né, e o clero, né, vivendo... isso é história, gente, isso é história, tá? Nos livros de histórias vocês encontram todos esses relatos. Viviam em palácios suntuosos, passando o dia jogando, bebendo, comendo e fazendo festas, né? Enquanto o povo, sempre maltratado, inclusive pela alta carga tributária que já se cobrava do povo naquela época, dos plebeus, não aguentando mais essa situação, surge os burgos também, em um determinado momento histórico, e daí a palavra burguesia, e a burguesia, juntando com os plebeus, eclode então, né, a Revolução Francesa, que culminou na decapitação do rei Luís XIV na França. Né? Revolução Francesa com os lemas liberdade, igualdade e fraternidade. E daí, os iluministas, os pensadores da época, já preparando todo o pensamento do povo para que esse movimento acontecesse. O Montesquieu, o Barão de Montesquieu, Charles Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu, traz à lumen a filosofia da separação do poder. Ele já pensava naquela época, com os seus adeptos, que o Estado não poderia ser concentrado. O poder do Estado é muito grande e não poderia estar ou se encontrar concentrado nas mãos de uma única só pessoa, que inclusive está afeita a várias mudanças de humor, inclusive. Né? Se o rei olhasse para o senhor, doutor, e falasse, mate o doutor Delson, né? O senhor não precisava ter feito nada, mas o senhor seria morto. Por quê? Porque assim o rei determinou.
Enfim, e aí vem a teoria da tripartição do poder. Paralelamente a isso, vem o movimento do constitucionalismo, que diz que cada Estado, Estado com E maiúsculo, podemos entender no primeiro momento, para quem não é da área do direito, como sinônimo de país, tecnicamente tem uma diferenciação, nós sabemos, mas só para, se houver estudantes que eventualmente ainda não tenham afeição a essas terminologias, só para entendermos melhor, que para ele ter uma Constituição, tinha que ter, que é a lei maior de todo Estado, e aqui a gente lembra da pirâmide de Hans Kelsen, né? Se vocês imaginarem uma pirâmide, a Constituição está no topo dela, ou seja, a lei fundamental de um país, de uma nação, de um Estado, né? Só que essa Constituição tinha que ter no mínimo 2 capítulos. Um voltado para a separação do poder, o poder é do Estado, né? Único, e se divide em 3, que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A nossa atual Constituição de 1988 tem esse capítulo, se encontra no artigo 2º da Constituição Federal Brasileira, e um outro capítulo destinado aos direitos e garantias fundamentais, que nós temos na nossa Constituição, o artigo 5º como exemplo. Ele não é exaustivo. Nós encontramos direitos e garantias fundamentais em todo o corpo da Constituição, desde o começo até o final, mas pelo fato do artigo 5º ter 78 incisos, enumerando os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros, ele fica como uma referência dos direitos e garantias fundamentais. Percorrendo um pouco mais a Constituição brasileira, nós chegamos no artigo 133 da Constituição, que diz, né, que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. E a própria Lei 8.906, de 94, que deu origem ao nosso Estatuto, Estatuto da Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, também, já impõe alguns limites. Não muitos, mas já impõe alguns limites. Mas, segundo a Constituição Federal, nós somos invioláveis por nossos atos e manifestações no exercício da profissão. Voltando, então, ao artigo 5º, e lá nós temos vários incisos como direito fundamental que regem os processos, seja na esfera civil, processo penal, que o senhor vai falar daqui a pouco, que é especialista no tema, o próprio processo trabalhista, muitas vezes, né, diz que em todo processo tem que ter o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal. E, num determinado momento histórico, o Estado, então, assume o papel de Estado juiz. Então, por isso que o Judiciário julga essa fração do poder do Estado, julga as causas, dizendo se o cidadão tem direito ou não. E Henning já dizia que existem os processos para que as partes não cheguem às armas. E, com isso, o Estado pacifica a sociedade e paira a tão sonhada paz social. Porém, por sermos indispensáveis, como advogado, à administração da justiça, somos nós, os advogados, salvo raras exceções, que levam as causas até o Estado juiz ou até o Poder Judiciário para que o Estado decida, por meio de um juiz de direito. Doutor Delcio, fazendo essa análise e estudando mais profundamente as prerrogativas do advogado,
tracei uma analogia do ponto de vista do direito constitucional. Forçoso concluir, pelo menos penso dessa forma, que se é o advogado que deve também, junto à Ordem dos Advogados do Brasil, zelar pelo cumprimento da Constituição Federal, pelo Estado Democrático de Direito, e somos nós que levamos as causas para o Estado juiz decidir, e somos nós, advogados, que defendemos nossos clientes, defendemos os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, inclusive a Constituição Federal, me parece forçoso concluir que as prerrogativas, muito embora dizem que são nossas, dos advogados, mas o senhor vai falar muito bem sobre isso, melhor que eu, inclusive, essas prerrogativas ou direitos do advogado só existem para que nós consigamos defender os nossos constituintes ante as omissões ou eventuais abusos, inclusive do Estado. Inclusive do Estado. Não só do Estado, também dos particulares. Então, dentro desse raciocínio, e lembrando que no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, nós temos o núcleo fixo, o cerne fixo, ou núcleo intangível da Constituição Federal, também conhecida como as cláusulas de pedras, e dentre elas, o que é o constituinte derivado, não pode sequer começar o processo legislativo de alteração da Constituição. E dentre esse rol, nós temos os direitos e garantias fundamentais, e se somos nós, os advogados, que fazem o princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, com os demais atores do processo, inclusive os magistrados, os promotores, etc., sair do texto constitucional, da forma constitucional, e se materializar no processo e na vida dos cidadãos, dos nossos clientes, me parece que as prerrogativas dos advogados são direitos e garantias fundamentais, sim, fazendo uma analogia, o diálogo entre as fontes do direito, as prerrogativas do advogado são direitos e garantias fundamentais. Logo, são cláusulas pétreas e não podem ser retiradas em nenhum momento. Lembrando que as cláusulas pétreas, elas não podem ser retiradas. Mas, assim como o rol do artigo 5º da Constituição, com a emenda 45, ganhou o inciso 78, ou seja, ampliou mais um inciso, além de parágrafos que foram inseridos no artigo 5º, com relação, inclusive, aos direitos humanos, doutor. Né? Eles não podem ser retirados ou abolidos, mas podem ser ampliados. E eu concluo, mais uma vez, dizendo, como constitucionalista, que as prerrogativas dos advogados são direitos e garantias fundamentais também dos litigantes e, automaticamente, são cláusulas pétreas. O que o senhor compreende, ou qual o pensamento do nobre colega dentro dessa breve exposição que nós começamos o nosso encontro de hoje, doutor? Bom, primeiramente, boa noite, né, a todos que estão aí nos acompanhando. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, né, e gostaria, né, sobre o tema, né, ventilado, dizer que realmente entendo, sim, que as prerrogativas, né, as prerrogativas da advocacia, elas são ferramentas, né? Assim como toda pessoa que opera, nós somos chamados de operadores do direito. E não existe operação sem ferramentas, né? Um médico, um cirurgião, ele precisa de ferramentas e ferramentas precisas para poder intervir em situações para que se salve a vida das pessoas. E nós, advogados, também
lidamos no dia a dia com direitos patrimoniais, direitos fundamentais, direitos públicos e privados dos cidadãos, né? Então, é necessário que estejamos nós guarnecidos de ferramentas aptas a fazer efetivar o direito dos cidadãos, né? E então, nós temos o amparo constitucional, né? Porque temos no artigo 133 o nosso banco, né? A nossa guarida constitucional, e infraconstitucionalmente temos o Estatuto da Ordem, né? E temos a legislação infraconstitucional, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil e demais legislações específicas, né? Elas, no seu bojo, no seu corpo, traz ali também direitos e prerrogativas do advogado, né? A jurisprudência, né, no controle abstrato de constitucionalidade, né, a Suprema Corte, em diversas vezes, ela vem reafirmando direitos e prerrogativas do advogado, como no caso de súmulas vinculantes, em que garante o acesso a processo, o acesso a inquérito, né, e de outras disposições, tanto judiciais, né, conforme a jurisprudência, como legais. Eu estava verificando algumas notícias e fiquei sabendo que ontem o Supremo Tribunal Federal ele julgou a ADI 4330, né, e reafirmou que o advogado ele tem o direito, né, de ter acesso ao juiz, ao gabinete do juiz, independentemente de hora marcada. Então, uma coisa que é cristalina na nossa legislação, o Estatuto da Advocacia, né, ele garante isso, mas são temas que, não rara às vezes, são levadas ao judiciário, através de mandado de segurança, e nessa hipótese específica, através da ação direta de inconstitucionalidade. Então, muitas vezes o judiciário, ele próprio, ele tem que dizer o óbvio, ele tem que dizer o que está escrito de forma expressa, de forma cristalina, né? Então, meu amigo, ainda necessitamos, né, de fazer o quê? Que as prerrogativas, né, dos advogados, elas sejam aí observadas pelos magistrados, né? As prerrogativas, elas temos que fazer com que exista uma cultura de respeito, né? Uma cultura de respeito a essas disposições legais. O advogado, ele não vai num tribunal, ele não vai num fórum, numa vara, num cartório, ali perder seu tempo. Ele vai pontualmente, né, para pedir providências, muitas vezes precisa aí despachar com o juiz, né, algumas decisões, né, que são urgentes. Então, essa possibilidade, né, essa necessidade, que não é nem possibilidade, necessidade, né, ela é algo muito além do mero capricho do advogado, não. Ela é necessária para se fazer cumprir direitos e garantias fundamentais. Então, meu amigo, nós advogados, nós não atuamos, né, em causa própria, vamos dizer assim. Nós sempre estamos defendendo uma pessoa. Nós estamos sempre veiculando, sempre transmitindo interesses de terceiros, né? E a Constituição, ela estabeleceu a advocacia para isso, né? Para dar voz a quem não tem voz, né? Para dar capacidade postulatória para quem não tem. Nós, advogados, temos a capacidade postulatória para rogar em juízo o direito alheio. E, para que isso seja feito, necessitamos, sim, das ferramentas para que o Poder Judiciário ele nos ouça e nos ouvindo, decida, né? Então, concordo com o posicionamento que as prerrogativas, em muitas hipóteses, são, sim, cláusulas pétreas, né? Porque as cláusulas pétreas elas não são taxativas, né? Elas são exemplificativas e muitas vezes derivadas uma da outra, né?
não existiria devido processo legal sem ampla defesa, sem contraditório. E contraditório e ampla defesa é acesso a autos de inquérito policial, é acesso a autos de processo sigiloso, e isso só faz com que? Com o exercício da prerrogativa do advogado. Exato, doutor. Concordo plenamente. Também tive essa notícia de que o STF, a Suprema Corte, se posicionou dessa forma com relação às prerrogativas do advogado, ao acesso do advogado aos magistrados, mas como o senhor disse, com todo respeito à magistratura, aos promotores, a todas as autoridades brasileiras, seja do Legislativo, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, tanto o Estatuto da OAB como a Lei Orgânica da Magistratura, ela é muito clara sobre essas questões, né, sobre o dever de urbanidade. Não estamos aqui generalizando, né, nós sabemos que enfrentamos algumas situações, mas são casos pontuais de alguns magistrados, não são todos, pelo contrário, a grande maioria nos trata, nos recebe muito bem, mas infelizmente, esse caso ou situações semelhantes chegou à Suprema Corte do país para dizer, como o senhor, vou usar suas palavras, para dizer o óbvio, me parece. E me desculpe, mas aqui falando e usando meu direito fundamental, além de ser advogado, mas de direito de expressão, está lá no artigo 5º também, e a Constituição fala que só não pode ter o anonimato, e nós não estamos em nenhum momento aqui de forma anônima, pelo contrário, nossos rostos estão aparecendo, nossos nomes estão aparecendo, né? Então falo com muita tranquilidade, por ser um direito e garantia fundamental, tanto do cidadão, quiçá do advogado. Que pena que teve que chegar na Suprema Corte. Me parece, esse tema chegar na Suprema Corte, me parece que o STF, a Suprema Corte dos Estados Unidos, mas é diferente do STF nosso, né? Com toda a humildade, com todo o respeito aos 11 ministros do STF, né? Acredito que, como guardião da Constituição brasileira, artigo 102 da CF, da Constituição Federal, me parece também que a Suprema Corte não é de pouca importância também a decisão. Porque, pelo menos, ainda que não tenha efeito vinculante, doutor, num primeiro momento, e foi feito pelo controle concentrado, abstrato, segundo notícias que o nobre colega nos traz, mas pelo menos norteia todas as decisões dos magistrados nível Brasil, né? Mas me parece, com todo respeito à Suprema Corte, ao Judiciário, ao Legislativo, Federal, Estadual, Municipal, lembrando que o município não tem judiciário constituído, muito embora o fórum às vezes fica em um município, mas não tem poder judiciário municipal. Mas, enfim, isso talvez seja alvo de um outro encontro, etc. Mas que o STF, a Suprema Corte, penso eu, como guardião da Constituição, como guardião das leis, como guardião dos poderes, a Suprema Corte contra o Pleno do Supremo, não existe recurso, doutor. Não existe recurso. É ele que dá a última palavra, né? Tem, como o senhor mesmo disse, dizer o óbvio. Mas que bom que disse, né? Que disse. Se ficou alguma dúvida ainda, eventualmente, agora foi sanada, né? Mas tanto o Estatuto da OAB... Mas é o desgaste, né? É o desgaste de ter que chegar até lá, né? Para que uma coisa simples seja cumprida, né? E pelo controle concentrado, alguns dos legitimados lá do artigo 103 da Constituição que teve que ingressar com uma ADI, né? As famosas ações diretas de inconstitucionalidade. Mas que ótimo que a Suprema Corte reconheceu
os direitos que já estavam cristalizados, vivificados na legislação infraconstitucional, inclusive na Constituição Federal. Mas, enfim, vivemos dias turbulentos. Inclusive, estamos, ou achamos que estamos, saindo de uma pandemia jamais vista por nós, por nossos pais, por nossos avós, né? E o mundo virou de ponta cabeça, doutor. O mundo virou de ponta cabeça, está todo mundo estressado, todo mundo... E eu gostaria de saber, muito embora também faça parte de uma das comissões temáticas da subseção da OAB de Barueri, do senhor, como presidente da Comissão de Prerrogativas da subseção da Ordem dos Advogados de Barueri, São Paulo, como os colegas, os advogados inscritos na nossa subseção, passaram com relação às prerrogativas nesse momento de pandemia, ainda mais com a questão ou com a implantação das audiências telepresenciais, vários atos normativos expedidos pelo CNJ, que eu também andei lendo as competências do CNJ, mas a competência privativa exclusiva para legislar sobre o processo é da União Federal, não é? Do Congresso, tudo, né? Mas estamos trabalhando. Como que os profissionais, advogados da subseção, inscritos na subseção da OAB Barueri, passaram esse momento de pandemia, ou estão passando, e como as autoridades, num certo momento, se comportaram na tratativa com a classe advocatícia, na prática? Bom, essa pandemia, né, ela pegou todo mundo de surpresa, né, todo mundo despreparado, todo mundo teve que sentar, raciocinar, pensar, né, em como poderia fazer e agir. Não foi fácil para ninguém, né? O poder público teve que se desdobrar, né, para que a continuidade do seu serviço não cessasse, né? E nós sabemos que o poder público, né, a sua prestação de serviço é incessante, né? Ela não pode parar. Então, foi um grande desafio, né? Com isso veio as audiências virtuais, que a primeiro momento, né, pelo menos no âmbito criminal, a audiência virtual ela necessitava aí, quando a questão do réu preso, né, de uma certa da anuência, da aquiescência do advogado em participar dessa audiência virtual, né? E depois surgiu algumas reclamações em que o magistrado, ele quando tinha a negativa do advogado em participar da audiência virtual, ele pedia para que o cliente constituísse um novo advogado, entendeu? E isso é um absurdo, né? É um absurdo. O cliente, né, ele tem a sua prerrogativa também, né? A sua reserva de contratar livremente seu advogado, e o posicionamento do advogado... Confiança, né, doutor? A confiança, né? Confiança, né? A relação cliente-advogado é baseada extremamente na confiança, né? Então, muitos juízes, né, estavam agindo dessa forma. Surgiu grandes debates, né? Essas questões, elas estão sendo ainda discutidas, né, pelas instâncias superiores. Muitas alegações, né, de nulidades nesse sentido, né? Porque pelo menos no âmbito criminal, né, a audiência virtual, ela mitiga, né? Querendo ou não, ela mitiga aí a autodefesa, né? O contraditório exercido numa audiência principal, numa audiência presencial, né? Então, é um desafio da advocacia, né?
Eu já participei de audiências virtuais e realmente é muito prejudicial, né? A questão de conexão, a questão de audição, né? A questão, às vezes, até visual, ela realmente, muitas das vezes, ela está prejudicada, né? Então, isso daí realmente é uma coisa incipiente, é uma coisa provisional, né? Em que o poder público aí, o judiciário, teve que desdobrar para que a continuidade de serviços não cessasse, né? Especialmente no que se diz respeito aos réus presos, né? Sabemos que os processos com réu preso, ele, né, não pode cessar, não pode parar. E agora também no âmbito trabalhista, eu não atuo no âmbito trabalhista, mas também percebi, né, que a não concordância, né, do advogado com a audiência virtual, ela é respeitada, né? O juiz ele remarca para o outro ano, né? Aí são direitos eu realmente não entendo muito de trabalhista. Aí são direitos que não são que são disponíveis, vamos dizer assim, que são patrimoniais, não sei, a questão de trabalhistas. Me corrija se eu estiver errado. Mas Imagina. sempre eu venho observado que o juiz vem remarcando aí as audiências até para o próximo ano, né? Realmente vem aí suspendendo, né? Então vem respeitando, no âmbito trabalhista vem respeitando essa questão. Mas no âmbito criminal, em que a questão não pode ficar ali mormente parada, porque um réu preso com processo parado, sem culpa do advogado, dá excesso de prazo, né? Então, o excesso de prazo, ele vem aí para poder revogar a prisão que está em curso, né? Então, a orientação, né, que muitos advogados eles entram em contato comigo muito para orientação, pedindo informações de como proceder e tudo mais. E a orientação é sempre aqui, não abra mão, né, de direitos caros que não nos pertencem, né? Se percebendo que essa audiência vai prejudicar a sua defesa, vai prejudicar o contraditório, vai prejudicar a produção de provas, manifeste-se a sua irresignação, né, a sua contrariedade, e caso o juiz mantenha isso, né, a gente tem que tomar as medidas cabíveis, reclamar perante as instâncias superiores, reclamar, até então pode ser reclamado numa questão de funcional, administrativa, né, até com intervenção das prerrogativas. Então é um desafio, né? A advocacia ela ela é um desafio diurno. E eu sempre tento buscar deixar o recado para os colegas advogados que não abaixem a cabeça, né? A advocacia não pode abaixar a cabeça, ela sempre tem que ser combativa, né? E fazer prevalecer aí os seus interesses, né? Porque os interesses sempre são de terceiros, não nossos, especificamente. Então, e também nos exercícios da advocacia nós somos testados, né? Somos testados diuturnamente. Os juízes nos testam, os serventuários nos testam, né? Então, por isso que nós sempre temos que ter o pulso firme. Tem que ter o pulso firme. O advogado ali, ele é o primeiro, né? Defensor dos seus direitos, das suas prerrogativas. É uma coisa muito engraçada. No exercício da advocacia, nós temos que lutar para que os nossos direitos sejam respeitados, para que a gente possa fazer com que os direitos dos clientes sejam respeitados. Né? É uma loucura, né? Advogar no Sim. Brasil é uma coisa que não é para amadores, né? É uma coisa que precisa de muita técnica, muito conhecimento. Temos que ter pleno conhecimento do nosso alcance, dos nossos limites, né? E isso é uma questão realmente artesanal, uma questão assim que desenvolve muita prática e técnica, né? Sim. Como já dizia Sobral Pinto, a advocacia não é uma profissão de covardes, né, doutor? A Não. advocacia não é uma profissão de covardes. Como o senhor disse, quando o cliente busca o judiciário por meio da gente, de nós advogados, o judiciário, por que aconteceu isso?
Porque muitas vezes o poder público, o legislativo não fez a lei que deveria ter sido feita, seja em que âmbito for, né? O poder público, no seu poder, o poder executivo, não implementou políticas públicas proficientes para cumprir muitas vezes a Constituição. E quando ele se socorre do poder judiciário, é porque ele já passou muitas vezes por todas essas nuances de poder do legislativo, do executivo, e só restou para ele a última trincheira, que é o judiciário, para ele ver o seu direito reconhecido. Direito este, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, estampado na Constituição Federal. É como o senhor disse, nós lidamos com vidas, com seres humanos. Está aí o princípio da dignidade humana também, que muito embora não esteja no artigo 5º, mas é um direito e garantia fundamental. São direitos humanos, e direitos humanos não é prerrogativa só do Brasil. Os direitos humanos, ele tem todo um arcabouço jurídico de cunho internacional também, né? Então, quando nós estamos na última trincheira, no judiciário, né, guardião da Constituição, todo juiz também, não é só o STF, não, todo magistrado também deve guardar a Constituição, e nós devemos fazer valer a Constituição também, é porque lá é a última trincheira que o cidadão encontrou ou irá encontrar a guarida dos seus direitos. E à frente dele terá sempre um advogado. Terá sempre um advogado devido à complexidade do arcabouço jurídico brasileiro, porque às vezes até nós, advogados, nós, eu, senhor, os demais colegas de classe, com anos de profissão, tem dificuldade em entender, quem dirá o cidadão comum, né? Mas o cidadão pode contar com a OAB, com um advogado de confiança, que nós sempre estaremos à frente, como um soldado, como um capitão, como um general, como um guerreiro, na defesa dos seus direitos, das leis e da Constituição Federal. Perfeito. Doutor, o tema é muito empolgante, mas o tema é extenso, né? Para uma live de 50, 55 minutos, já estamos com 50 minutos e temos que abrir ainda, temos não, né? Entendemos por bem abrir um espaço para eventualmente quem esteja nos assistindo fazer alguma pergunta, alguma indagação, inclusive para que nós possamos esclarecer alguns colegas, alguns estudantes que estão nos assistindo, e pediria que o senhor tecesse, então, suas considerações finais para que nós possamos abrir para eventuais perguntas que nos sejam feitas. Bom, uma coisa que a gente tem que aprender, né, e não é ensinado na faculdade, e também não é ensinado na sociedade, né, é que não existe hierarquia entre juiz, e advogado e promotor. Nós estamos num tripé isonômico, né? Estamos num tripé de igualdade. O juiz, né, ele é o poder judiciário, né, ele não representa, ele é o próprio poder judiciário, mas ele tem seus limites, né? E nós, advogados, estamos ali para que ele respeite os seus próprios limites, né? Porque o poder judiciário, a sua razão de existir é limitar o poder executivo e também limitar o poder legislativo, mas também ele tem que se autolimitar, que é o direito de punir, né? O direito de punir, ele é consagrado, ele é criado pelo poder legislativo, ele é aplicado pelo judiciário e é executado pelo executivo, né? Bem sabemos que a execução, não processualmente, mas fatidicamente, né? A Secretaria de Execução Penitenciária, ela é pertencente ao Poder Executivo. Então, o recado que eu sempre quero deixar é que não se sinta, o advogado não pode se sentir, né, inferior ao juiz, Acovardado.
inferior ao promotor, né? O advogado ele está no mesmo nível e ele tem que fazer respeitar o seu parâmetro, o seu local, né? Porque muitas vezes, sim, culturalmente, alguns juízes, alguns promotores se acham acima, né, do advogado e muitas vezes acima da lei. Mas estamos aqui para fazer esse controle, esse check balances, né? A questão dos freios e contrapesos, né, na advocacia. Então Muito bem lembrado. eu quero sempre, né, deixar os advogados cientes de que são os primeiros garantidores, defensores das prerrogativas e que, se sozinho não conseguir, chame a ordem, porque a ordem tem o corpo para fazer presença e fazer cumprir as prerrogativas. E onde está um advogado, só complementando as palavras do nobre colega, onde está um advogado está a classe federal, estadual, está toda a ordem dos advogados do Brasil. Sim. Ali representada. Então, por isso que não podemos nos acovardar. Eu só gostaria de ler uma frase do Rui Barbosa, que acho muito pertinente nesse momento que nós estamos vivendo, saudoso Rui Barbosa. Disse ele, doutor, e escreveu: o advogado pouco vale nos tempos calmos. O seu grande papel é quando precisa arrostar poder dos déspotas, apresentando perante os tribunais o caráter supremo do povo livre. E assim a advocacia combativa, combatente, brasileira, local, estadual, Conselho Seccional do Estado de São Paulo, tem agido. Então, eu gostaria também de terminar, pelo menos de minha parte, ficaremos à disposição para questionamentos que se fizerem necessários, com essa frase do Rui Barbosa. Mas, realmente, colegas, não podemos nos acovardar. Então, procurem, quando tiverem as prerrogativas eventualmente violadas, procurem a Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Delso, junto com a sua equipe, com a sua comissão, se envolveu o direito constitucional, também posso, conjuntamente com o doutor Delso, com a nossa presidente e toda a presidência, nos debruçaremos nos casos concretos e tomaremos as medidas cabíveis e competentes. Estamos à disposição e ficamos à disposição também dos nossos ouvintes para eventuais perguntas e telespectadores, ouvintes e telespectadores, que quiserem fazer para que nós possamos responder nesses últimos minutos de live. Agradeço, doutor, pelo debate de nível que nós, penso eu, que nós tecemos aqui até o presente momento. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, que tanto eu como o doutor Delso estaremos à disposição para respondermos. Se soubermos, né, doutor? Se não soubermos, iremos estudar e mandaremos a resposta depois do contato que vocês deixarem. Perfeito. Mas eu quero agradecer a nossa presidente, Ana Luísa Corrêa de Castro, pela sempre o apoio, né, que tem nos dado. Quero dizer que ela é um exemplo nosso aqui na nossa comarca, né, uma mulher firme, guerreira. Quero agradecer a toda a diretoria da OAB e sempre ao espaço aí que possibilita, e as portas estão abertas para todos os advogados. Aliás, a Ordem dos Advogados do Brasil é a casa da cidadania também, né? É a casa da cidadania, ou seja, se de repente o cidadão não souber por onde começar, né, tanto no Poder Executivo, no Poder Legislativo, enfim, e no Judiciário, vá até a Ordem dos Advogados do Brasil, que sempre lá terá um advogado, uma comissão de plantão, para, pelo menos, dar os primeiros aconselhamentos, orientações jurídicas e encaminhar as questões desse cidadão
para as trincheiras, se for o caso, para o judiciário, pertinentes. Perfeito. E aguardamos as perguntas. Estou vendo aqui que o doutor Daniel Branco está nos parabenizando pela explanação. Imagina, doutor, nós é que agradecemos o companheirismo, o coleguismo, a fraternidade explanada, não só pelo senhor, mas começa da nossa ilustríssima presidente, como o doutor Nelson Brionda já disse, é uma pessoa de fibra, de garra, que está fazendo uma administração, uma presidência, uma administração, uma gestão inclusiva. Tanto é que a juventude da advocacia está presente, e não a velha guarda, mas os sêniors, se podemos chamar assim, ou as pessoas mais velhas também estão, como eu. Se não fosse assim, não teria, mas me parece que é o mais correto realmente, né? Só assim nós poderemos confrontar, inclusive, no bom sentido, as gerações, tecermos novas ideias. Às vezes o que eu penso de uma forma, vem um senhor que é mais novo que eu, muito mais novo, só não vou falar a minha idade, sabe, doutor? E coloca um outro ponto de vista, e nós aprendemos também, e trocamos ali conhecimentos, afeto, carinho, e festejamos a democracia, festejamos o Estado democrático de direito. Muito obrigado, muito envaidecido e orgulhoso por participar desse momento. Igualmente, igualmente. Eu que agradeço o convite e quero desejar uma boa noite a todos. Agradecer ao Daniel. O Daniel é um advogado aí que é uma força na nossa ordem também. Ele representa muito bem, né, a classe. E quero agradecer a presença de todos e espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Com certeza contribuiu, doutor. Também reforço meus agradecimentos a todos, à presidência da subseção, presidência do nosso Conselho Seccional, a todos os colegas que nos assistem, a todos que estão nos assistindo, né? E ficamos ainda à disposição, muito embora já estão sinalizando aqui que devemos encerrar. Mas quem quiser fazer alguma indagação, alguma pergunta, permanecemos à disposição antes de encerrar. Mas creio que futuramente também teremos outras oportunidades, né, de estar conversando. Não tenha dúvidas. Essa foi a primeira de muitas outras que surgirão, tenho certeza. Com certeza. Bom, não havendo, sim, doutor Daniel, é verdade, concordamos plenamente com o senhor. Esta gestão está aberta para toda a advocacia. Quem não participar da OAB como membro, venham. Mas só que a nossa responsabilidade redobra, né? Porque nós somos a OAB, inclusive como presidente de comissão, né? Lógico que o advogado que também não participa dos trabalhos da OAB tem todo sua importância, suas questões a serem defendidas pela classe, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Mas nós que participamos e formamos a OAB, inclusive nas comissões, nós somos a OAB. E como tal, mais do que nunca, mais do que advogado até, diria, nós temos, sim, o dever de cumprirmos e fazer cumprir a Constituição Federal e as leis, o Estado Democrático de Direito, e assim sucessivamente. Agradeço a todos, uma boa noite, do professor Carlos Eduardo Marques, e nos encontramos em uma próxima oportunidade, se Deus quiser, e com certeza Ele quer. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Podemos encerrar, doutor? Ok. Colegas, obrigado. Boa noite. Boa noite.